Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês sobre Revolução Russa, o início do socialismo concretizado no leste europeu e o terror da burguesia mundial. Então é o seguinte, pessoal, a Rússia, ela vinha sendo governada há mais de 300 anos pela família dos Romanovs, os grandes czares. Vamos lembrar que a palavra czar é uma referência a César, ou seja, a Rússia, ela entra no século XX com um jovem czar chamado Nicolau, que foi coroado com 27 anos para 28 anos, se eu não me engano, e que entra no século XX prometendo ali uma modernidade, uma prosperidade, prometendo, sobretudo, uma reforma de um modelo que, cara, estava congelado no tempo. Os Romanovs governavam, nesses 3 séculos, da mesma maneira autoritária, centralizadora e absolutista. E a esperança que depositaram de que Nicolau, o primeiro czar, que casou com quem ele quis casar, uma princesa alemã chamada Alexandra, fosse ser o cara com uma mentalidade diferente do pai, do tio, para poder governar e fazer as mudanças necessárias em prol de um país que estava muito empobrecido. Esperanças vãs, galera. A grande realidade é que Nicolau II foi um cara muito influenciado pelo seu tio, um cara chamado Sergei, por favor, quinta série, beleza? Seria, traduzindo pra gente, uma espécie de Sérgio. E que também era muito influenciado pelo pai que morreu, Alexandre III, que foi um czar extremamente autoritário, que criou uma polícia para matar e perseguir os anarquistas e socialistas. Começou o Mega Outlet da Paraverlis, miga. Tem oferta a partir de R$ 9,99. Não dá pra perder, né? Os seus queridinhos em até 12 vezes sem juros. Faça a sua escolha e garanta um tratamento de salão sem sair de casa. Esse aqui é um dos grandes segredos pra começar 2024 com o pé direito. Não deixe essa chance escapar porque o estoque é limitadíssimo. Acesse já www.paraverlis.com.br e garanta o seu cabelo dos sonhos. Corre e aproveite agora. Como você teve coragem, Fernanda, de me tratar daquele jeito no meu programa, ao vivo? Sério, blogs? Ah, você vai chorar? Então chora, blogueirinha, chora. Desde aquele dia, a minha cabeça não para de latejar de dor. Ah, então pra isso, querida, eu trouxe uma ajuda pra você. A Neusa age rápido, 15 minutinhos, desce fácil e a dor vai embora. Mas quanto a mim, você vai ter que engolir. Nossa! Dessa vez ela acertou. Dor de cabeça? Chama a Neusa. E a situação do país era tão miserável, tão empobrecida, que milhares de pessoas foram lá buscar uma tentativa de receber comida e houve tumulto generalizado. Isso no meio da cerimônia. O tio dele, o Sergei, chegou e falou assim: Nicolau, fica tranquilo, se concentra na cerimônia que titio vai resolver. E a maneira do Sergei resolver era a velha maneira dos antigos czares.
chegou lá dando tiro pro alto, tocando a multidão como se fosse gado, gerou um tumulto ainda muito maior, houve pisoteamento e algumas pessoas acabaram morrendo. Então Nicolau, ele assume em 26 de maio de 96, já sob a alcunha de Nicolau o Sangrento. Péssimo apelido para quem está começando agora, certo? Outra coisa que pesava muito contra ele era o fato dele ter escolhido uma princesa alemã. A Alemanha sempre foi um país que se posicionava politicamente contrário aos interesses da Rússia, expliquei isso na semana passada do tal do pan-eslavismo, e por isso o povo russo acreditava que Alexandra poderia ser uma agente infiltrada e que não colaborava com o futuro da nação. Principalmente porque as 4 primeiras gestações só nasceram meninas, entre elas a famosa Anastácia. Seria uma sabotagem da rainha contra o povo russo. Isso aqui é o primo dele, George V. Mostrei para vocês também semana passada na Primeira Guerra Mundial. E aí finalmente nasce o menininho, né, o herdeiro do trono dos Romanovs, que calaria a boca da população russa, que acusava a Alexandra de ser uma sabotadora. Só que o garoto nasceu hemofílico, tadinho. Um problema muito sério, aonde o organismo não consegue coagular o sangue. Ou seja, qualquer ferimento pode ser fatal. Então a infância do herdeiro sempre foi de muita proteção, de muita escolta, de muita atenção, porque qualquer queda poderia levar ele a um problema muito maior. Mas o Nicolauzinho cresceu e essa aqui é uma das últimas fotos da família Romanov no auge da sua riqueza, no auge da sua prosperidade. Repara que tá todo mundo com casaco de pele, colar de pérolas, brinco de brilhante, Nicolau e o filho, todo mundo bonitão. Isso aqui são... O Serguei, ele tá aqui, eu acho que não tá. Não, esse aqui é o Serguei e esse aqui é o irmão do Nicolau. Sabia que o irmão do Nicolau foi um dos pioneiros no parkour? Que doideira, né? Aquele esporte da galera que salta de edifício e tal. Mas logo depois dessa foto, no mesmo ano, o herdeiro sofreu uma queda e começou a ter uma hemorragia interna. Os melhores médicos do mundo foram chamados e todos eles disseram que não havia chances de salvar o garoto. Foi então que uma parente próxima de Nicolau falou o seguinte: olha, Nicolau, existe um cara na Rússia que é conhecido como um curandeiro que faz milagres. E o nome dele é Rasputin, beleza? Só que esse cara não é muito bem visto pelo povo, porque ele tem mania de pegar a esposa dos outros. Inclusive, ele sofreu 3 atentados, ele foi baleado 3 vezes diferentes, por 3 maridos diferentes e não morreu, porque ele se autocurava. Mas o Rasputin, ele é considerado meio que um feiticeiro que é capaz de realizar milagres. E como você quer salvar a vida do seu único filho homem, talvez seja a única solução. Nicolau e Alexandra, desesperados, chamaram o Rasputin. E aí, mano, assim, eu sou um cara muito cético, tá, galera? Assim, eu sou um maluco que a ciência tem que me provar por A mais B, senão eu não acredito em nada. Esse cara mexe com o meu ceticismo. Porque, cara, a hemofilia é uma coisa muito séria, muito grave. E esse maluco curou o garoto, cara. Ele curou, não é que o garoto deixou de ser hemofílico, mas ele conseguiu estancar a hemorragia e Nicolauzinho vai viver por muitos anos. Então, no momento em que ele salva a vida do príncipe, nunca mais ele vai embora do palácio. O Rasputin vai viver sob a custódia dos Romanovs até 1916. E isso aqui vai ser um problema na hora que o povo questionar a autoridade da família real. Ele acaba se transformando num símbolo de fanatismo, de misticismo, o símbolo de um cara corrupto e que manipula as influências e que manipula as decisões do rei, da rainha, do czar e da czarina. Agora, vamos para as questões mais técnicas, beleza? Porque o que vai levar à revolução são os fatores mais tradicionais. Gente, eu tô nesse funga-funga, vocês me desculpem, mas eu tô pegando uma gripezinha. E se eu sair daqui para espirrar, não me leva a mal não, tá? Mas é porque eu tô querendo gripar, já acabei de tomar um remédio aqui, mas vamos lá, firme e forte. E aí é o seguinte, galera, agora vamos lá, presta bastante atenção, porque isso aqui é o mais importante. Esses senhores fundaram o Partido Operário Social Democrata Russo.
É isso mesmo, um partido de nome gigantesco. Eu chamo de pós-DR, beleza? E os dois caras mais importantes são esses dois aqui. Vladimir Lenin, que parece que nunca teve cabelo, pelo visto, e Martov, beleza? Todos eles formam um partido trabalhista de orientação ideológica de esquerda. Show? O Lenin, ele tem um motivo pessoal para odiar os Romanovs. O irmão dele, o nome do irmão era Alexander Ulyanov, foi fuzilado por ser anarquista pelo pai do Nicolau. Então, o Lenin é um socialista, mas também tem ali um sentimento de vingança. E esse aqui é Martov. Com o passar dos anos, eles vão acabar se afastando e vão fundar outros dois partidos que são os mais importantes pra gente. O partido dos mencheviques, fundado por Martov, e o partido bolchevique, fundado por Lenin. Então se liga, ambos os partidos saem do Partido Operário Social Democrata Russo. Fechou? Professor, eu já vi um vídeo fazendo uma comparação de que os mencheviques e bolcheviques seriam, na Revolução Francesa, os jacobinos e girondinos. Gente, isso não tem nada a ver. Os girondinos era a alta burguesia que queria uma monarquia constitucional com voto censitário sem participação popular. Esse partido existe na Rússia. É o partido cadete, beleza? Os mencheviques e os bolcheviques não é uma divisão entre direita e esquerda. É uma divisão entre a esquerda, se ligou? O Lenin, galera, ele defende o socialismo marxista total, ou seja, uma revolução operária, onde você vai tomar o poder, vai acabar com a monarquia e vai implementar uma ditadura do operariado. Uma ditadura com um único partido, que é o Partido Socialista, onde todos os meios de produção vão ser confiscados. O banco, as fábricas, as empresas, as fazendas, tudo pertence ao Estado. E é o Estado que vai gerenciar esses meios de produção para garantir a igualdade social, para que todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas propriedades, os mesmos direitos, etc, etc. Ou seja, galera, é o comunismo. Show? É o socialismo, porque vamos lembrar, o Vieira que vai explicar isso para vocês, né? O comunismo é a fase final que nunca aconteceu. O socialismo é a ditadura operária. Os mencheviques, cara, eles não é que eles não sejam socialistas, mas eles não acreditam em uma ditadura operária que não respeite a propriedade privada. Então esses caras são republicanos. Qual é a ideia desses caras? É governar uma democracia com características de esquerda. Então eles defendem reformas sociais? Com certeza. Eles defendem distribuição de terra? Com certeza. Eles defendem distribuição de renda? Com certeza. Agora, eles não desrespeitam a propriedade privada. Eles não desrespeitam a democracia. Eles não querem quebrar a república em uma ditadura. Então esses caras seriam o que nós chamamos hoje de uma social-democracia. Regimes esses que aconteceram muito amplamente na Dinamarca, que foi 30 anos governados por um partido trabalhista, Suécia, Noruega, que são nações com medidas de esquerda, mas que não deixam de ser capitalistas. Pô, professor, eu não entendi. Gente, a gente está vivendo num mundo tão polarizado ultimamente que a galera confunde posicionamento de esquerda com comunismo. Isso é completamente diferente. A Suécia, a Noruega, a Finlândia não são países comunistas, nunca foram, nunca desrespeitaram a propriedade privada. Mas em muitos anos foram governados por um partido de esquerda, que visa o quê, galera? Sobretudo o combate à miséria, o combate à pobreza, para garantir uma distribuição aonde você não tenha um cara que tenha, 10% do PIB e 30% da população que não consegue nem se prevalecer de 0,5% do PIB. Vou dar um exemplo. A Suécia, esse ano, mês passado, aprovou o auxílio, eu não sei o nome da bolsa que eles criaram, mas é o auxílio vovô. O que acontece? Muitos pais, quando têm seus filhos, ao trabalhar demais, não conseguem cuidar da criança. Isso é por exemplo, eu e minha esposa, nós somos professores. Pô, meu irmão, eu dou 45 tempos por semana, minha esposa dá 50. A gente fica o dia inteiro fora de casa. Eu tô hoje desde as 7 da manhã fora de casa. Quando a gente tiver filhos, é óbvio que quem vai sustentar um pouquinho essa barra é minha sogra e minha mãe. No governo da Suécia, eles pagam as avós e os avós para ajudar na criação da criança. Isso é uma política de quê, galera? De distribuição de renda. É claro que eu estou falando da Suécia, que é um país imensamente menor que o Brasil e que tem dinheiro pra cacete. Mas é uma ideia
distribuição para não ter pobreza, para não ter necessidades. Isso são os mencheviques. Então, o que a gente chama de socialismo moderado, eu nem acho um termo muito certo. Mas eles são republicanos de esquerda que querem reformas sociais, enquanto o bolchevique querem uma ditadura operária. Entenderam a ideia, pessoal? De boa? E não se esqueçam também que existe o anarquismo, tá bom? Que vai ser o Exército Negro, que a gente quase não fala sobre isso, mas que também estão ali. Então, vou te falar, mataram o Alexander II, o avô do Nicolau foi explodido com granada na carruagem dos caras, na carruagem dele. Mas, enfim, entenderam isso, pessoal? Os mencheviques e bolcheviques é uma divisão de esquerda, aonde o Lenin considera esse modelo uma burguesia disfarçada. Falar, vocês querem fazer reformas sociais, mas vocês vão continuar com a propriedade privada, vai ter desigualdade social, vai ter acumulação de renda, e aqui a gente quer igualdade total. E o cadete é a alta burguesia que não quer derrubar a monarquia, querem reformar a monarquia para fazer uma revolução industrial. Isso é o mais importante, vocês têm que saber isso. Quem são os mencheviques de Martov e quem são os bolcheviques de Vladimir Lenin, beleza? Em 1905, quase que a revolução eclodiu. E a gente tem vários nomes para isso. O ensaio geral, ou o que eu gosto mais, o ensaio revolucionário. Porque, como é que eu posso dizer? É mais didático, né? O que é o ensaio revolucionário? É uma preparação para o que vai acontecer lá em 1917. Tudo começa quando a Rússia entra em guerra contra o Japão. Um país infinitamente menor, dentro das visões racistas da família Romanov de inferioridade racial, e que não teria como a Rússia perder para a pequena ilha do Japão. E perderam. O Japão passa pela Revolução Meiji, fez os chamados Zaibatsus, tem um PIB 3 vezes maior que o PIB da Rússia e vai fazer uma marinha de guerra extremamente competente. Quando a Rússia toma a primeira derrota, os almirantes chegaram para Nicolau e falaram assim, Czar, perdemos no Pacífico e é melhor a gente se render. A marinha dos caras é muito superior à nossa. Vem o Sergei e fala, Nicolau, a gente ainda tem uma frota lá no Cáucaso. Você vai se render? Ainda temos como lutar contra o Japão. E os almirantes disseram, majestade, o problema é que essa é a nossa última frota. Se a gente perder, não vai ter mais nada. E aí o Sergei falou assim, teu pai teria vergonha de você perder uma guerra pro Japão, lá, lá. Conclusão. Nicolau mandou trazer a frota do outro lado da Rússia e perdeu de novo. No final, quem teve que mediar esse conflito foi o Theodore Roosevelt, tá vendo aqui? É o pai do Franklin Roosevelt, lá da frente, da crise de 29. Ele que vai mediar as negociações, mas não teve como. A Rússia perdeu e o Japão vai ter o que ele quer. E o que o Japão sempre quis? Território. A Rússia entrega para o Japão uma região gigantesca na China, que é a chamada Manchúria, e ainda entrega para o Japão a cidade de Vladivostok. Para quem já jogou o War, é a vitória total. Uma cidade totalmente ocidental, que o Japão vai fazer um desfile militar, colocando as bandeiras do sol nascente em todos os lados e impondo a Nicolau II uma humilhação muito grande, que foi perder uma guerra para o vizinho japonês. Assim começa o ano de 1905, com a Rússia travando uma guerra derrotada e que vai pressionar ainda mais a escassez de alimentos. Ou seja, o povo começa a reclamar. Em janeiro, num dia de muito frio, já que no final, janeiro é o alto inverno da Rússia, em São Petersburgo, que era a antiga capital, as pessoas saíram da igreja, da missa, e se mobilizaram ali, mais ou menos umas 5.000 pessoas, para fazer uma marcha até o Palácio de São Petersburgo, aonde estava a família Romanov. E era uma marcha, cara, que misturava ali um cortejo religioso, porque eles estavam cantando vários louvores, e também uma marcha de protesto pedindo a atenção do Nicolau, falando, olha pra gente, aqui tá todo mundo desempregado, tá todo mundo faminto, todo mundo miserável. E quando eles estavam indo para lá, era uma marcha tão pacífica, mas tão pacífica, que uma das músicas cantadas era Deus salve o Czar.
E a Alexandra pirou. A Alexandra, meu irmão, falou, cara, é uma revolução, vamos embora, Nicolau, eu não tenho vocação para Maria Antonieta, vamos embora agora, colocou os 5 filhos no carro e falou, Nicolau, vamos. A mãe do Nicolau fala, filho, não vai. Não é uma revolução, é uma manifestação. Aparece na janela, dá tchauzinho, joga pão pra galera, mas porra, não vai embora que você vai ficar como covarde. E aí, cara, é um problema enorme, né, ficar entre a mãe e a esposa. Mas no final, o Nicolau ficou com a esposa. E fugiu, não fugiu do país não, tá gente? Só fugiu do Palácio de São Petersburgo. E deixou as decisões na mão de quem? Do Serguei. E vocês já devem ter percebido como é que é o modo operante desse cara. Conclusão, o maluco mandou as tropas saírem do palácio, enfileirou a galera e abriu fogo, cara. Abriu fogo contra uma população civil que tinha criança, idoso, homens e mulheres que não estavam fazendo nada. A galera não quebrou uma vidraça, não jogou uma pedrinha, um coquetel molotov, nada. E foram trucidados pelo Estado. Aí a coisa desandou. Porque aí o povo falou, mano, a gente estava aqui só pedindo comida e a gente recebeu bala. Esse episódio é conhecido como o Domingo Sangrento. Show? Ah, professor, eu gosto muito de U2. E aí tem uma música que é assim, Sunday, Bloody Sunday. Tem nada a ver, tá? O U2 tá fazendo uma referência ao Domingo Sangrento da Irlanda, numa luta nacionalista contra a Inglaterra, uma outra história que não tem nada a ver. Agora vamos lá. Depois disso aqui, aí, meu irmão, a coisa vai realmente pegar fogo. Primeiro, nasce aquilo que vai ser o coração da revolução. Já volto aqui. Chamados de soviets, beleza? Esses soviets eram organizações trabalhistas que juntava todos os trabalhadores para organizar, agora não mais um protesto, mas ações contra o Estado. Ou seja, os soviets, eles são o início da revolução, beleza? Ah, professor, é tipo um sindicato? Não tem nada a ver. Porque os sindicatos, eles dividem os trabalhadores. Tem sindicato dos professores, sindicato dos médicos, sindicato dos advogados. Aqui não. Aqui é todo mundo. Siderurgia, metalurgia, camponês, trabalhador fabril, todo tipo de trabalhador. E a primeira vítima vai ser o Serguei. Cara, esse maluco morreu feio, mané. Ele tava na carruagem dele, ele se virou pra dar tchau pra esposa e a esposa falou... Meu irmão, 4 malucos vieram com dinamite, não era granada não, dinamite, e jogaram no colo dele. Olha o que aconteceu com a carruagem. Sobrou nada, o maluco foi feito em pedaços. Ou seja, galera, era um recado bem claro da população russa. Vocês mataram a gente, agora, Romanovs, a gente vai matar vocês. E aí foi greve geral em todos os lugares. A porrada comeu em Petrogrado, greve geral, paralisação, meu irmão, ninguém vai trabalhar e se a polícia vier vai dar ruim. Piquete, barricada em Moscou, e aí começam os confrontos mesmo, dando tiro na polícia, a polícia dando tiro em trabalhador, ou seja, o ensaio revolucionário, é o que está acontecendo. Na Marinha, acontece o levante do encouraçado Potemkin, que vai influenciar 5 anos depois a revolta da Chibata. Os marinheiros se rebelam contra os oficiais e vai ter matança, vai ter reivindicação trabalhista. Então é um ano, meu irmão, cara, complicado pra cacete. Um ensaio revolucionário, muita gente morreu, muita gente matou e quase, muito por pouco, os Romanovs também não perderam a vida. O que eles fizeram no final do ano, em outubro? Um manifesto, que vai levar o nome do mês. O Manifesto de Outubro. Tá vendo aqui? Como é que eles acalmaram a situação? Cedendo poder. Entenderam? Como assim, professor, ceder poder? Eles vão compreender que para acalmar aquela situação é necessário tirar o absolutismo. Então eles criaram um parlamento chamado de Duma, deram voto, claro, censitário, mas direito de voto para muita gente que nunca possuiu, aceitaram a organização sindical e deram liberdade sindical, não reconhece os soviets. Mas os sindicatos foram reconhecidos, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa. Então, aquelas medidas de reforma acalmaram o povo
e deram para Nicolau mais uma década de governo. Show? Só que toda essa reforma política e essa calmaria que ele conseguiu implementar no momento que ele faz o Manifesto de Outubro não vai se sustentar na Primeira Guerra Mundial. Guerra essa que a Rússia não tinha a menor condição de lutar. Eu te contei. Os alemães espancaram os russos na guerra. A Rússia não venceu nenhuma batalha contra os alemães. Venceram uma batalha ou outra contra a Turquia, contra o Império Turco-Otomano, mas a guerra acelerou um processo de crise total. Quando Nicolau toma a estúpida decisão de confiscar a comida da população para mandar para a guerra, ele vai gerar a fome total no país. E aí é o que eu sempre falo, cara, o limiar de uma revolução é a fome. Porque ninguém vai deixar filho morrer de fome sem tentar dar um tiro na cabeça do czar. Ninguém vai deixar a família morrer de fome sem tentar pegar do Estado. E foi nesse momento que começa a desgringolar tudo. O primeiro grande aviso foi a perseguição ao Rasputin. Cara, olha isso, galera. O Rasputin, que é um feiticeiro, um bruxo, camponês, tá ligado? Ele virou uma celebridade. O Rasputin, ele tinha acesso na alta sociedade russa. Isso aqui é um general, cara, em pé, tirando foto com ele como se fosse uma tiete. Isso aqui é o Rasputin dentro do quarto das princesas. Isso aqui são as princesas e a Alexandra. Então ele está dando muita abertura para que o povo falasse, olha, quem é o Rasputin afinal? O Rasputin, ele é só um conselheiro da corte? Mas aí vinha as acusações de que o Rasputin organizava orgias, que o Rasputin organizava eventos sexuais e que o Rasputin tivesse um caso com a própria czarina. Então você pode não saber nada de russo, nem eu. Mas esse cartaz da época é muito claro. É Alexandra e Nicolau como marionetes do Rasputin. Ele vira um dos grandes símbolos de tudo que tinha errado com a corte, se ligaram? E aí uma família aliada dos Romanovs vão organizar a morte do Rasputin. Consórcio Premiado Bradesco. Conquiste sua nova casa em até 190 vezes ou seu novo carro em até 90 vezes, tudo sem juros e sem entrada. E ainda concorra a R$500 mil com o Consórcio Premiado Bradesco. Simule já. Com o Bradesco você conquista. Consórcio Bradesco. Ai, tô sentindo uma queimação aqui e vou dormir. Nada, deu nada. Aí os caras, que isso, meu irmão? Deu um veneno de cavalo pro maluco, o maluco não morreu. Não, então vai morrer na bala. E aí sequestraram ele de madrugada, capuz na cara, amordaçaram ele e levaram ele pra fora do palácio. E aí ele ia ser fuzilado. Um dos caras da família Yusupov, talvez por grande inveja, resolveu dar uma conferida em um boato que rolava, de que o Rasputin era muito bem dotado. E aí quando foram conferir, viram que era verdade, o cara tinha ali uma outra tromba. E os caras invejosos cortaram, não é zoeira, gente, o Rasputin foi mutilado, cortaram o pênis do cara e jogaram o pênis no chão. Depois, horas depois, uma das amantes do Rasputin olhou e reconheceu, falou, não. Pegou e guardou, cara, em formol. Essa porra existe até hoje, no Museu do Sexo, lá na Rússia. Os russos são meio esquisitos, né, cara? Mas, ó, o cara foi envenenado e agora foi mutilado, beleza? Aí ele foi acorrentado e fuzilado. Não morreu. Aí a galera falou, mano, cara, como é que mata a bruxa? Afogado. E aí levaram ele e afogaram ele no rio. E jogaram o corpo lá. Sabe o que é mais bizarro? Rasputin morreu? Morreu. Porra. Fuzilado, capado, afogado não tem como. E detalhe, era dezembro, menos 30 graus. Mas o corpo dele foi encontrado sentado 2 quilômetros do rio, embaixo de uma árvore. Sinistro. Bruxaria. E esse aqui é o velório do Rasputin, em dezembro de 1916. Então, quando você entra em 1917, irmão, a situação estava completamente descontrolada. E aí que os mencheviques chegam para Nicolau e falam, Nicolau, olha só, eu acho que o melhor
é você renunciar, cara. Porque assim, a gente, menchevique, vai tomar o poder, mas você vai para sua casa, pro seu palácio de inverno e vão ficar lá de boa. Agora, se os bolcheviques tomarem o poder, Nicolau, não vai sobrar pescoço para você não. E o Nicolau entendeu que ele perdeu. Então, em fevereiro de 1917, a abdicação do czar da Rússia era o fim do absolutismo, aliás, era o fim da monarquia russa para sempre. Deixa eu dar um golinho aqui rapidinho, Renan. Obrigado. E aí, galera, os mencheviques tomam o poder. Se liga numa coisa. Essa Revolução de Fevereiro tem 3 nomes. Revolução de Fevereiro, Revolução Menchevique ou Revolução Branca. E os mencheviques cumpriram as promessas que fizeram. Proclamaram uma república com divisão em 3 poderes, Estado laico, abriram de vez um Congresso Nacional, voto universal para homens e mulheres. Inclusive, em março, já vai acontecer uma passeata do Dia Mundial da Mulher. Imagina, no czarismo, se isso aqui seria possível. E aí você percebe que os mencheviques, eles são o quê? Liberais, tá? Perdoaram os inimigos do czar, soltaram os prisioneiros políticos e disseram, gente, agora nós somos uma república e vamos governar a partir daí. Lenin volta para a Rússia no momento que o czarismo cai. E ele volta disfarçado. Essa aqui é a única foto de Lenin com cabelo que você vai ver, beleza? E o Lenin, quando volta, ele já volta determinado a organizar uma revolução. Mas preste atenção. Ele vai fundar as Teses de Abril, onde o slogan era paz, terra e pão. Os russos não falavam pão, porque para eles pão lembrava muito a Revolução Francesa. Então eles gritavam paz, terra e vodka. Paz, terra, tudo alcoólatra, né? Agora, por que o Lenin não tomou o poder já em abril? Já que ele tinha os soviets, já que ele tinha muito apoio popular. Porque ele acreditava que era necessário primeiro uma experiência capitalista, que a Rússia ainda não viveu plenamente, para depois uma revolução socialista confiscar os meios e garantir a igualdade social. Então ele resolve esperar. E nesse tempo ele vai começar uma grande mobilização. Beleza? Isso aqui é o Soviet de Petrogrado, o maior de todos naquele momento. E como é que funcionava isso? Lenin ia na porta das fábricas, montava ali um palcozinho e diante de milhares de pessoas ele começava a discursar sobre os males do capitalismo, como que os mencheviques mantinham a Rússia na guerra, uma guerra capitalista, uma guerra por território, uma guerra por recursos estrangeiros, onde os operários morriam para garantir o lucro dos empresários. Dizia que os mencheviques não iriam acabar com a propriedade privada, garantindo a miséria e a desigualdade social. E depois que ele mobilizava a galera, deixava todo mundo puto, aí vinha esse cara aqui, tá vendo? Esse aqui é Trotsky. E aí o Trotsky é o cara que fazia o alistamento. Quem deseja a revolução? E aí a galera vinha e ele vinha alistando a galera para formar o chamado Exército Vermelho. Em agosto de 1917, Lenin tomou um tiro de um anarquista. No meio de um discurso, o maluco vem e pei! E entrou aqui, ó, na clavícula de Lenin, muito próximo do coração. Lenin não morre. E quando ele se recupera, ele percebe o seguinte, cara, eu posso morrer a qualquer momento. Então, se eu ficar esperando uma revolução capitalista, eu vou perder a oportunidade. Então, em outubro, os comunistas, liderados por Lenin, Trotsky, Kalinin e Stalin, iniciam a verdadeira revolução, que tem 3 nomes. A Revolução de Outubro, a Revolução Vermelha ou a Revolução Bolchevique, que na verdade, galera, nada mais é do que uma grande guerra civil. Quem está do outro lado? Os comunistas de um lado. Quem está do outro lado? Os mencheviques, que vão ter apoio agora da burguesia, ou seja, do Partido Cadete, que também vai ter apoio dos monarquistas, do Nicolau, e que também vai ter apoio dos estrangeiros. Isso aqui são tropas americanas desembarcando em Vladivostok para lutar contra os comunistas. E não só americanos, tá? Japão, Grã-Bretanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, todo mundo encabeça uma guerra contra o socialismo, pois tinham muito medo de que o socialismo vitorioso na Rússia
pudesse despertar ali uma ameaça vermelha, uma ameaça socialista, que realmente vai acontecer. A guerra vai durar muitos anos, tá? Mas em menos de um ano, os socialistas já vão conquistar as principais cidades: Petrogrado, Moscou e São Petersburgo. E ali estabelece um governo socialista desde o início. Show? Em 1918, Lenin vai cumprir a promessa que ele tinha feito e vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rússia da guerra e concentrando então agora em combater a miséria e a pobreza da população. Cara, quando os socialistas tomam o poder, o Partido Comunista vira o Estado total, beleza? E mesmo contra a vontade do Lenin, que por estar um pouco mais velho, acho que também estava com o coração mais mole, não queria uma ordem que foi uma ordem muito truculenta, a execução de toda a família Romanov. Isso aqui são as últimas fotos dos Romanovs no exílio. Repara que você não encontra uma joia, um brinco, nada. Ou seja, é um exílio com cara de refúgio mesmo, assim. Os caras estavam em situação de pobreza. E aí, cara, os bolcheviques mandaram um fotógrafo para tirar uma foto da família. O cara chegou lá, botou a câmera e todo mundo se arrumou. Todo mundo se arrumou, botou vestido, não sei o que, bababá. E quando todo mundo se organizou para pousar para foto, entram 3 atiradores. Nicolau entendeu, falou: não, pelo amor de Deus, meu filho não. E a foto tirada foi essa aqui. Os Romanovs foram todos massacrados. Professor, e a lenda da Anastácia, que virou filme da Disney, etc. Então, anos depois, na Ucrânia, uma menina foi internada no manicômio e ela se apresentava como Tite, que era o apelido da princesa Anastácia, carregando fotos como essas que eu te mostrei. E aí, cara, todo mundo falou: mano, é a princesa, é a última Romanov. Quando os bolcheviques mandaram soldados lá pro manicômio, a menina tinha desaparecido. E aí surgiu e se propagou essa lenda de que a Anastácia não tinha sido fuzilada, não tinha morrido. Em 2011, se eu não me engano, mas foi por aí, não tem muito tempo não, os arqueólogos encontraram o local onde os Romanovs foram enterrados. E o mundo inteiro estava cagando para os Romanovs, todo mundo queria saber da Anastácia. Fizeram vários testes de DNA e a Anastácia estava no buraco. Então aquela menina, ninguém sabe quem foi, como tinha aquelas fotos, a gente nunca vai ter uma explicação, mas o que a gente sabe é que a Anastácia, tadinha, morreu junto com todos eles. E aí, galera, o Lenin, ele vai passar exatamente pela dificuldade que ele sabia que ele ia passar. Qual é a dificuldade, galera? O socialismo, ele tem uma premissa, que é a igualdade social e a distribuição da riqueza. Que riqueza? Era um país pobre, um país muito pobre, um país miserável. Então, mesmo que Lenin quisesse distribuir alguma coisa, não tinha o que distribuir. E é nesse momento que ele vai ter que tomar uma decisão. E ele vai implementar a NEP, New Economy Politics, uma nova política econômica. Lenin vai adotar medidas liberais, ou seja, capitalistas, para gerar riqueza e garantir a distribuição. Então ele permite os camponeses vender seu excedente, ele permite algumas desigualdades salariais, ele permite empréstimo, ele permite financiamento, ele permite a livre negociação do patrão com o empregado. Então ele começa a adotar medidas capitalistas, porém, fiscalizado pelo Partido Comunista, se ligou? E é o que ele vai dizer. Ele vai dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. O capitalismo em favor do comunismo. E eu vou te falar, deu certo. Então fica no teu radar, porque tem muita questão que gosta de comparar a NEP com a perestroika. Beleza? Qual é a grande diferença? Ambas. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na saúde física e cerebral. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Extremamente
entrevistado e saiu em capa de revista e foi elogiado por revistas ocidentais que falavam que o programa leninista é um programa que vai garantir a alimentação para toda a população, que vai garantir moradia para todo mundo, que vai erradicar o analfabetismo em poucos anos. E a grande onda surfada pelo socialismo de Lenin vai fazer com que países ao redor da Rússia, como Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, negociem para fazerem parte da administração leninista. E aí, quando Lenin começa a governar não só a Rússia, mas essas repúblicas socialistas, é o nascimento de um nome terrível à burguesia: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando nasce a União Soviética, para o Ocidente capitalista, aquilo era um pesadelo. Porque todos os capitalistas têm sob o seu domínio uma quantidade gigantesca de operários. Se esses operários resolvem seguir esse modelo vermelho, a coisa pode dar muito errada e a coisa pode se propagar pelo mundo inteiro, se ligaram? Mas Lenin já não andava muito bem e no ano seguinte ele vai ter um AVC, um derrame cerebral. E foi nesse momento que Lenin chamou Trotsky para conversar. E ele falou o seguinte: Trotsky, eu vou morrer, tá? Isso é uma questão de tempo, porque é uma doença que vai voltar. Isso aqui já é Lenin bem debilitado, já muito mais magro, já senil. Mas quando eu morrer, cuidado com Stalin. O Trotsky não levou muito a sério, porque como é que funcionava esse governo? O partido era o governo, mas o presidente é o Lenin. E o Lenin tinha ali como seus conselheiros Trotsky e Kalinin. Então eles montavam os projetos. Vamos fazer aqui uma hidrelétrica, vai gerar tanto emprego, distribuir energia, blá, 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 blá. Kalinin e Trotsky, ok. Feito o projeto, não é o Lenin que vai construir a hidrelétrica. Ele manda para o partido. E o secretário-geral do partido era o Stalin. Ou seja, o Stalin conhecia todo mundo do partido, desde os ministros até a moça do cafezinho. E o Stalin sempre foi um cara muito manipulador. Então ele sabia quem eram os membros do partido que tinha amante, quem era alcoólatra, quem tinha dívida. E ele extorquia essas pessoas. Tá, professor, mas por que o Lenin morrendo, ele não pode nomear o Trotsky? Porque não é assim que funciona. Quem escolhe o sucessor é o partido, se ligou? Quando o Lenin morreu, de um lado do caixão, Stalin. Do outro lado do caixão, Trotsky. O mundo inteiro olha para essa cena e fala: aqui está o próximo líder soviético. Não sei se vocês sabem, mas Lenin não foi enterrado. Ele foi embalsamado, ele está lá até hoje. É sério. O corpo dele é preservado nesse mausoléu, nessa cápsula. E ele está lá, sem apodrecer, sem nada. Ele não foi enterrado. E como Lenin avisou, Stalin foi nomeado o próximo líder da União Soviética. O Trotsky ficou decepcionado com o partido, mas resolveu voltar para o partido para tentar ali fazer oposição ao Stalin, quem sabe um dia chegar ao cargo máximo. Mas o Trotsky e o Stalin tinham duas divisões ideológicas muito fortes. O Stalin acreditava na revolução só na União Soviética. Fortalecer o país, criar mão de obra, mercado, fazer uma revolução industrial e transformar a União Soviética numa potência que ele vai conseguir fazer. Já o Trotsky não, cara. O Trotsky, ele é um marxista pleno, assim. Ele acreditava na revolução permanente. Porque nas palavras de Marx, enquanto o capitalismo existir, o socialismo perde. Porque o socialismo ele vai te garantir o quê? Moradia para todo mundo, escolaridade gratuita, educação gratuita, saúde pública e esporte. Então você vai ser um cara inteligente, saudável, com acompanhamento médico, esportista, político e vai enfrentar uma universidade. E acabou. O socialismo não preza pelo entretenimento, pelo consumismo, pela propaganda. Então, o próprio Marx dizia, mano, enquanto você tem um modelo socialista que garante qualidade de vida para você morrer velho e saudável, o capitalismo vai te dar Disney, vai te dar Hollywood, vai te dar um PlayStation.
Não tem como o jovem olhar para isso e não desejar. Então, ou é no mundo todo, ou não é em lugar nenhum, se ligou? E quando o Trotsky percebe, o Stalin já estava matando geral, fazendo os primeiros gulags, que eram os campos de prisioneiro. O Stalin vai se transformando em um ditador totalitário aos poucos, até o momento que Trotsky percebe que ele tinha que fugir. Trotsky vai ficar anos fugindo. Uma semana em cada país, fuga. Uma semana no país, fuga. Porque Stalin vai colocar agentes soviéticos o tempo inteiro para matar Trotsky. Depois de muitos anos, no meio da guerra, em 42, Trotsky resolveu ir para o México, visitar um amigo chamado Diego Rivera, que era um pintor modernista que tinha uma admiração muito grande pelo Trotsky. E quando Trotsky vai para o México, ele acaba se apaixonando pela esposa de Diego Rivera, a famosíssima Frida Kahlo. Ah, qual é, professor? A Frida traiu o marido, gente, vamos só lembrar que o Diego Rivera engravidou a irmã da Frida. Então, assim, era um troquinho, porra, justo pra ser dado. E os dois tiveram um envolvimento mesmo, né, cara? E é muito louco esse expoente feminista e modernista se envolver com Trotsky, um líder soviético e tal, não sei o quê. E foi o coração de Trotsky que acabou fazendo com que ele ficasse mais tempo no México e acabou sendo encontrado por um agente de Stalin que vai matá-lo. Stalin se transforma no grande ditador soviético e vai levar a União Soviética a uma superpotência. E mais coisas sobre Stalin eu te conto nas próximas aulas. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.